E aí galera do Me Salva, a gente está aqui para mais uma aula de mecânica vetorial. Nessa aula a gente vai ver a classificação das estruturas. O que seria isso, né? Seria, por exemplo, aqui, a gente tem três classificações. A gente tem a isostática, a hiperestática que a gente vai ver depois, e a hipostática. A estrutura isostática nada mais é do que a estrutura que pode ser calculada com as três equações de equilíbrio, com as equações de equilíbrio que a gente tem. Ok? No plano são três. Quais são? São a somatório de forças em x é igual a zero, somatório de forças em y é igual a zero e somatório de momentos é igual a zero, ok? Aqui eu tenho três equações. Ok? E três incógnitas. O que seria isso? Aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um apoio duplo e aqui um apoio simples, que nem a gente viu, ok? No apoio duplo eu tenho a reação impedindo a translação vertical, digamos aqui VA, esse aqui é o A e esse aqui é o B, ok? E eu tenho um HA. E eu tenho aqui no B só um VB. Ok? Então, eu tenho aqui três equações. Quais são elas? Somatório de forças em x, em y e de momentos. E eu tenho três incógnitas. HA, VA e VB. Ou seja, essa estrutura aqui, com seu carregamento, pode ser resolvido com as três equações de equilíbrio, ok? Essa também é outro exemplo de uma estrutura isostática. Por quê? Porque ela também, dado um carregamento, ela tem três incógnitas para as três equações. Quais são elas? São VA, HA, tá? E mais um momento aqui, MA, ok? Ou seja, três equações e três incógnitas. Beleza, o que seria uma estrutura hiperestática? Uma estrutura hiperestática nada mais é do que uma estrutura que tem um número de incógnitas, o quê? Maior do que o número de equações. Ok? Por exemplo, aqui, eu tenho uma estrutura com um apoio duplo aqui e um apoio duplo aqui. Então, eu tenho aqui um VA, sempre considerar A e B, ok? E um VB. E eu tenho aqui também um HA e um HB. Isso aqui não é que existam, elas podem ser igual a zero, ok? Mas eu tenho que representar elas, que elas são os graus de liberdade dessa estruturinha aqui, desse vínculo aqui, ok? Nesse caso aqui eu tenho quatro incógnitas para três equações, somatório de forças em x, em y e momentos. Então, eu tenho mais incógnitas do que equações. Na vida real, esse é o nosso objetivo, ok? Mas o que a gente está estudando é a isostática. Mas na vida real esse é o nosso objetivo. Depois eu mostro melhor por quê. Aqui também eu tenho outro exemplo de uma estrutura hiperestática, que é bem parecida com aquela primeira que eu mostrei, que era isostática, que eu tenho um VA, um HA, tá? Tem um momento aqui, em A, só que aqui eu tenho um roletezinho, e esse rolete aqui, ele, como está empurrando para baixo, ele vai empurrar para cima. Tá? Vou botar um R de rolete. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro equações, quatro incógnitas para três equações que a gente já viu quais são. Logo, não tenho como resolver essa estrutura pelas simples equações que a gente tem. A gente tem que ter outras informações sobre ela, que não é o nosso objetivo agora. Ok? Outro tópico disso são as estruturas hipostáticas. O que são as estruturas hipostáticas? São as estruturas que tem menor número de reação do que as equações que a gente dispõe. Essas estruturas elas são extremamente instáveis. Qualquer coisa que eu faça nela vai acabar mexendo ela ou levando ela à ruína, ou ela cair, ou a girar, ou etc. Ok? Então, o número de reações menor do que o número de equações. Ok? Que são elas? Por exemplo, aqui eu tenho um VA, um VB, tá?
Mas, por exemplo, aqui eu tenho esse carregamento aqui, P1, P2, P3. Digamos que sopre um vento aqui, tá? Não tenho nada impedindo ela de ir para cá, tá? Notem que isso aqui não é só a falta de vínculos. Por exemplo, aqui, não é que falta um vínculo aqui, ou falta um vínculo aqui, tá? Eu posso, digamos assim, colocar um vínculo aqui no meio que seja um apoio duplo, tá? Um apoio simples, desculpa. Vai dar na mesma, vai soprar o vento aqui, tá? Digamos aqui, eu vou botar um ventinho, tá? E esse ventinho vai empurrar a estrutura para a esquerda, ela não vai ter sustentação para a esquerda. Ou seja, não é simplesmente colocar vínculos que tu vai resolver essa situação, mas sim colocando os vínculos certos. Por exemplo, se aqui eu tivesse um apoio duplo, isso aqui teria uma reação aqui, e essa estrutura estaria estável, ok? Essa foi a nossa aulinha. Isso é super importante, espero que vocês gravem bem isso. Então, tchau, tchau.